Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver a treta dos comentaristas falando sobre Lancelotti, onde ele tem que morar para comandar a seleção. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Viga, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto. Acabou a espera, Viga. Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Boa tarde. Fala, meu caro Pedro. Grande abraço para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Era aquela ficha que eu mais apostava, viu, Pedrão? Afinal de contas, eu tinha certeza quase que plena e absoluta que, apesar dos apelos, principalmente rubro-negros, não seria Jorge Jesus. E também tinha a certeza de que o melhor técnico, eu achava, tá? Agora com o Ancelotti vou ter que aplaudir, criar expectativas e quem sabe até mesmo cornetar e criticar mais à frente o italiano. Mas eu achava que o técnico mais lapidado, mais moldado, viu, meu caro Pepeano? Eu sei que você estava fazendo o sinal da cruz, estava com um ramo de galho de arruda na orelha, estava carregando alho para lá e para cá, mas eu achava que o Abel Ferreira era o técnico mais apropriado. Sabe por quê? Porque o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro, não é de hoje. Já ganhou muitos títulos. E o Abel Ferreira já conhece todos os problemas, todos os vícios, todos os meandros, todas as nuances do futebol nacional. Por isso que acho que a escolha do Carlo Ancelotti, embora como técnico, como CV, né, como currículum vitae, é a melhor de todas, indubitavelmente. Agora, quando você mergulha na jabuticaba brasileira, entendo que o Abel Ferreira talvez desse um retorno mais rápido, mais imediato, sabendo que o futebol brasileiro não é para principiantes, não é para amadores. Mas desejo toda a sorte ao Ancelotti. A lista ampla da seleção brasileira para esses dois jogos, agora no mês de junho, contra Equador e Paraguai, já terá o dedo do Carleto Ancelotti, do italiano, e principalmente, no dia 26, ele vai estar aqui no Rio de Janeiro, aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol, anunciando a lista dos 23 ou 24 convocados para esses dois compromissos da seleção brasileira. Agora, com todo respeito ao meu árbitro predileto, né? Quando eu soube que ele era árbitro, rapaz, ficou muito mais fácil de eu cornetar. Virou um campo muito tranquilo e muito fofo para eu pisar, no bom sentido, até pisotear. Acho que essa história de trabalho remoto não funciona, não. Tem que estar aqui, tem que conhecer o futebol brasileiro, tem que olhar olho no olho, tem que pedir a chave e olhar da base, desde os fraldinha, desde o chupetinha até o principal, porque senão a gente vai continuar andando em círculos, essa vai ser uma jogada apenas de marketing e o resultado vai ser novamente frustrante. Então, quero o Carlo Ancelotti aqui, trabalhando, olhando para dentro do futebol brasileiro, enraizando-se no futebol brasileiro para conhecer esses detalhes que não são poucos. Relação com o comando da CBF, relações políticas, influência de empresários, de mercantilistas do futebol, da pressão da imprensa. Então, lá da Europa, remotamente, por Zoom, por Skype, não vai funcionar. Tem que estar aqui na terra Brasilis, sentindo a verve e, às vezes, até a alegria ou a raiva do torcedor, viu, meu caro Pedro? Acho que aliviado deve estar você, né, Viga? Porque não escolheram o Jorge Jesus nem o Felipe Luiz, né? Já que você está falando do Abel Ferreira aí, acho que aliviado deve estar você, que não escolheram nem JJ nem Felipe Luiz. Mas, ó, eu só queria fazer uma pergunta. Zubeldia também. Zubeldia? Como assim? Ó, eu só queria fazer uma pergunta, já que você foi para técnico argentino, porque eu discordo de você completamente nessa questão aí do home office. Discordo de você. Onde é que mora o Lionel Scaloni, técnico da Argentina? Quem é o atual campeão mundial, Pedro? É o Brasil ou é a Argentina? O Brasil tem o Messi? Mas o Brasil tem o Messi? O Scaloni não mora na Argentina. Ele continua sendo o nosso principal jogador, continua sendo a nossa próxima esperança. Então, pelo amor de Deus, tem que estar aqui. Tem que estar pisando na nossa terra, sentindo o nosso cheiro, o nosso suor, ou o nosso perfume. Vai depender da fase, vai depender do momento. Agora, de trabalho remoto foi para a pandemia, não é emergência. Agora tem que estar aqui, olho no olho, meu caro Pedro. Isso aqui não é para brincadeira, não. Isso aqui é futebol brasileiro. E o futebol brasileiro foi escrito, muitas vezes, certo por linhas tortas. Então, vai arriscar? O Scaloni mora na Espanha. Valência. Mora em Valência, o Lionel Scaloni. E a maioria dos jogadores da seleção brasileira, 90% da convocação, eles jogam na Europa. Não fica mais fácil para o Ancelotti observar morando na Europa os jogadores da seleção? É a solução do Brasil, né? Se fosse a solução do Brasil, convocava os 23, 24 da Europa e o Brasil ia estar ganhando tudo, Pedro. Isso é uma falsa verdade. Isso é um sofisma na acepção da palavra. Não, senhor. Não, senhor.
Tem que ter gente aqui do futebol brasileiro se estiver jogando bem, se estiver passando por um bom momento. Agora, só porque o cara é europeu vai ficar sentindo a cozinha europeia, o perfume europeu, vai ficar com a veste europeia? Não! Tem que sentir aqui as nossas dificuldades, nossas agruras e as nossas benesses também. Tem que estar aqui. Sou contra, mas muito contra essa história de trabalho remoto. Quanto à Argentina pode fazer o que ela quiser. É campeã mundial e tem o Messi. A gente não tem o Messi. Não é campeão mundial e vive caindo nas quartas de final, então tem que estar aqui. Não tem jeito, porque senão vai ficar sendo tutelado, vai ser coordenado, vai ser orientado, vai ser norteado pelo Edinaldo Rodrigues. Se você acha que essa é a solução, meus parabéns. Discordo de você completamente. O Ancelotti também não pode assistir os jogos lá da Europa? Não pode assistir os jogos aqui do futebol brasileiro? Lá da Europa? Qual que é o problema? Passa muito lá, toda hora passa lá. Aí não tem que visitar os clubes, não tem que ver as estruturas dos clubes, não tem que interagir com os treinadores, tudo pelo telefone, tudo remotamente. É o mundo da tecnologia. Quer saber, Pedro? Bota um robô lá, bota uma inteligência artificial, aí quem sabe resolve. E, assim, esse é um debate muito legal, Vamp. Você acha que isso que o Viga trouxe do home office, técnico por home office, morando na Europa e dirigindo a seleção brasileira, funciona ou não? Esquece essa história e o Ancelotti tem que morar no Brasil? Tem que estar presente aqui também, viu, Pedro? Não é que só joga lá. Tem a CBF, lógico que ele vai estar mais na Europa do que... Mas ele tem que conviver aqui também, porque não se define tudo só lá, né? Programação, tudo. O Tite mesmo, ele passava quase 24 horas aí na CBF, foi morar no Rio de Janeiro. A gente só pode falar quando a gente vê que ele estiver aqui, se saber se ele vai ficar na Europa, se vai viver aqui. Porque aqui também tem coisas importantes, tem jogadores aqui que, com certeza, vão ser convocados também para a seleção. É melhor ficar por lá. Eu discordo do Viga, Flávio Prado. Também. Queria saber também a sua opinião. Eu acho que o Ancelotti tem que continuar morando na Europa. Se ele quiser continuar morando por lá... E se ele quiser morar aqui também, ok, tá valendo. Eu não acho que ele seja obrigado a vir para cá. A mulher dele... Isso aí é pretexto para depois pegarem no pé do cara. Isso é pretexto para depois, quando não chegar o resultado, falar, mas também o cara não tá morando no Brasil. Como se isso tivesse algo a ver. Não tem não, tá certo. Não tem não. O futebol brasileiro. Fosse assim, o Scaloni não era campeão com a Argentina, pô. Porra, o futebol brasileiro é simples. Você dá pra minha filha de 5 anos pra Alice, pra ela desenhar lá como é que tem que ser estruturado o futebol brasileiro, tá resolvido. Porra, Pedro, pelo amor de Deus. Pra treinar a seleção brasileira, ele tem que assistir a rodada do Campeonato Brasileiro sábado, 9 da noite. O futebol brasileiro está decadente. Basta você ver Barcelona e Real Madrid, Inter e Barcelona, vê PSG e Arsenal. Você vê que o futebol que se joga aqui não é futebol mais, gente. Então não é melhor ele ficar por lá? Com o futebol. Então não é melhor ele ficar por lá? Não é melhor. É melhor trazer a cultura, trazer o legado, trazer o conhecimento dele lá e tentar adaptar aqui. Mas tentar adaptar aqui de uma forma estrutural, começando desde a base. Ou você acha que o cara tem 1 ano de trabalho, ele vai ficar 1 ano à frente da seleção brasileira? 1 ano. É muito sacrifício estar no futebol brasileiro, é muito sacrifício morar no Brasil, pegar um belo endereço aqui na Barra da Tijuca, no Jardim Pernambuco, no Leblon, aí nos Jardins em São Paulo, onde quer que ele queira morar, aí um bairro com característica italiana, que tem muito mais em São Paulo do que aqui no Rio de Janeiro, não é sacrifício nenhum, mas ele precisa entender como é que funciona o futebol brasileiro, ele precisa entender que se tomar 2 cacetadas, 1 cacetada e meia, já vão pedir a cabeça dele, entendeu? Ele já vai pro Coliseu pedindo para que os gladiadores engulam ele, porque assim é o futebol brasileiro. Ou será que ele não sabe disso? Só vivendo aqui. Não é lá em lá não é tchau Roma, não é tchau Rio de Janeiro, é tchau Brasil, amigo. É assim que tem que ser. 1 ano de bombeiro. O cara é 1 ano de bombeiro. Você ainda quer que ele fique de frozô lá, vestindo as principais marcas, comendo a cozinha italiana, tendo aquela cozinha francesa, aquele corte fino do terno italiano, passeando pelo velho continente. Não, senhor. Não, senhor. Vem pra cá. Vem pra cá pra entender como é que funciona a justiça, como é que funciona o bastidor do futebol, como é que vai funcionar a pressão pra cima do seu Edinaldo Rodrigues, como é que vão funcionar esses pedidos de afastamento imediato do presidente da CBF. Não vai ser da Europa, não. Não vai ser da Europa, não, que ele vai tentar conseguir dar um jeito no futebol brasileiro. E nem 1 ano ele consegue dar. E até lá, até a Copa do Mundo, muita coisa pode acontecer. Até a não classificação, o que eu não acredito que vai acontecer. Acho que o Brasil vai para a Copa do Mundo. E com Ancelotti ou sem Ancelotti? Vai fazer turismo na tundra, nas ruínas maias e astecas e conhecer também o topete lá do presidente. Opa, o que você pensa em relação a isso, Flávio? Para mim é muito claro. Os grandes jogadores do Brasil estão na Europa.
E os que não estão com data marcada para embarcar, tipo Estevão. Então não tem o menor sentido essa preocupação. É só você olhar ontem. Nós vimos Palmeiras e São Paulo, 2 times de alto nível aqui, e vimos Barcelona e Real Madrid. Então não dá. A seleção brasileira está na Europa. Um ou outro aqui pode entrar e tal para complementar. Mas se não tiver nenhum jogador do Brasil também, acho que nenhum vai fazer falta. Ninguém que não for daqui do Brasil pode mudar qualquer situação na Copa do Mundo. Então você pode eventualmente um cara, até pela especificidade do jogo dele, levar um Pedro? Tá. O Gerson. Um terceiro goleiro? Acabou, não tem mais que isso. O Estevão vai estar lá já. Acabou, não tem mais o que, sabe? Não precisa ficar vendo o Campeonato Brasileiro inteiro, porque é perda de tempo. É melhor ele conversar com os caras, conversar com os técnicos dos caras que estão lá fora, como é que o cara funciona. Ele tá vendo, tá convivendo, jogando com esses caras o tempo todo. É ilusório. O que se joga aqui no Brasil hoje não é o que se joga lá. É vai diferente. ser um problema, Rodrigo Viga, o Ancelotti não convocar jogadores aqui do futebol brasileiro? Vai ser um problema ele não estar aqui. Vai ser um problema ele não estar aqui, Pedro. Sabe por quê? Se você vai na Barra da Tijuca para visitar a sede da CBF e começar a conversar com, como dizia meu sábio professor de matemática, tanto que eu sou um gênio da matemática, viu, Pedro? Uma meia dúzia de 5 ou 6, você vai entender que está faltando uma estrutura. Está faltando, olha que bonito, hein? Já que o nosso querido Mauro Betting elaborou, eu vou também nessa mesma linha. Está faltando um arcabouço estrutural para a Confederação Brasileira de Futebol. Hoje, o Rodrigo Caetano, coitado, assume uma série de funções que certamente não deveria estar sendo acumulada por um único profissional. Eu não estou entrando nem no gabarito do Rodrigo Caetano, que eu conheço de longa data, me parece ser um bom profissional, mas sozinho ele não vai conseguir fazer. Então o Ancelotti tem que estar aqui. Ele tem que conhecer a estrutura do futebol brasileiro. Não é por inteligência artificial, não é pelo Zoom, não é pelo Skype, não é remotamente, gente. Ninguém está dizendo que ele não pode ficar um tempo na Europa, mas ele tem que estar aqui. Vai ter que estar aqui. Se fosse simples solucionar o problema do futebol brasileiro, porque você acha que a convocação do Ancelotti vai ser muito diferente da convocação que era feita pelo Dorival Júnior, que era feita pelo Fernando Diniz ou pelos antecessores? Não! Claro que não, porque a safra é essa. 70%, 80% vai ser o bojo daquelas últimas convocações. Agora, onde é que está o problema? Está na estrutura. A gente vem gritando sobre isso há muito tempo. Vai desde o chupetinho, o fraldinho até um profissional. Vai desde o VAR, vai desde a arbitragem, vai desde a falta de estruturação do futebol brasileiro. Então ele tem que estar aqui, gente. Não dá para ele ficar de frusor pela Europa, vivendo essa vida remota e achando que vai ganhar lá seus milhões e milhões sem estar vivendo a realidade do futebol brasileiro. E acho até, se eu tivesse no lugar, vou aqui fazer até uma catarse, vou me colocar, vou relativizar, vou colocar no lugar do Ancelotti. Se eu, como técnico vencedor de um país desenvolvido, de primeiro mundo, do velho continente, tivesse essa missão de pegar um país em desenvolvimento, um país que ainda tem muitas agruras, dificuldades em um amplo espectro que a gente poderia estar falando aqui, eu queria estar lá, vivenciando, sentindo na pele. Por que esse futebol que produz tantos jogadores, tantos talentos, não consegue ser vencedor? Por que não consegue vencer nem mais no Sub-17, não consegue vencer mais no Sub-20, não consegue mais vencer no Sub-23? Eu queria estar lá, vivendo essa experiência e depois transformando, se fosse bem sucedido, ou levando um legado para o restante da minha vida. Ancelotti, não cai nessa não. Não cai nessa, não. A galera aí tá cheia de dinheiro no bolso. Mauro Betti, a turma toda tá cheia de bufufa no bolso. Gosta de passear pela Europa, pela Itália, por França, por República Tcheca, por Espanha. Vem pra cá. Vem sentir o nosso cheiro, sentir o nosso suor e o nosso sofrimento. Por favor. Ô, Vamp, eu nem preciso te perguntar, né? Porque você, entre o Rio Sena e o Rio Tietê, você é muito mais o Rio Tietê. Então essa questão da residência... O quarto da Sabesp, que é coisa mais linda. Essa questão aqui da residência do Ancelotti, pra você, é Brasil, 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 né? Não tem nem... Morando na Europa, morando aqui, o fumo vai ser o mesmo. Pode morar em Paris. Pagar onde? O trabalho já tá feito aqui. Já liguei pra pai de noite aqui, pai de noite. Não se preocupe. Agora vai ser a feijoada completa. Um caipiria... pé de porco, rabo de orelha, vai ter tudo na feijoada. E aí, qual a sua opinião sobre onde o Lancelotti deve ficar? E até o próximo vídeo.